nome. A frieza está indo embora, a apatia está indo embora. Isso. Nós cremos, vamos! Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. E em seu nome o inferno treme. A tristeza está batendo em retirada. Cante, Em seu cante, porque a depressão está indo embora, a angústia está indo embora, o vazio está indo embora, toda a frieza espiritual está batendo em retirada. Aleluia, aleluia. Nós cremos no nome de Jesus. Aleluia. os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Glória a Deus, aleluia. Todo mal tem que bater em retirada quando nós falamos em nome de Jesus, amém? Quando nós adoramos esse nome, as trevas batem em retirada. Aonde a luz chega, as trevas dissipam, amém? Glória a Deus, pode se assentar. Antes de eu te chamar para trazer seus dízimos, suas ofertas aqui, deixa eu te contar algo que aconteceu com um pastor, e aquele ensinamento me ensinou tanto. Uma certa vez, uma pessoa chegou a um pastor de uma igreja e falou: pastor, eu estou ganhando uma herança e eu tenho que dar o dízimo dessa herança que eu estou recebendo. Ele falou: não, você não tem que dar o dízimo. Agora veja bem, imagina que sua família, ela se reúne num final de ano, toda a sua família, presta atenção, toda a sua família vai se reunir no final do ano para fazer uma festa, para vocês estarem juntos, uma semana ali, conversando, tendo comunhão, comendo, bebendo, né? E todos ali. E aí chega no final daquela semana, vocês comeram, se divertiram, e aí vocês têm que acertar tudo que vocês consumiram ali, pagar a luz, a água daquele lugar, o aluguel. E aí cada pessoa vai ajudar, vai contribuir, vai dividir os gastos. O seu tio que tem mais vai dar mais, às vezes aquele tio que tem menos ganha menos, vai dar um pouco menos, mas todos vão dividir. Então, meu irmão, se você sente parte da família, você vai contribuir também. Então nessa noite eu quero dizer para você, se você sente parte desse lugar, se essa comunidade tem abençoado a sua vida, se esse lugar tem abençoado a sua vida, você se sente parte disso tudo que está acontecendo aqui, você pode vir e você pode trazer as suas ofertas, amém? Quando nós nos encaixamos naquele lugar, a gente faz parte daquela família, a gente também quer colocar nossa digital, a gente também quer ajudar. Então, mediante a isso, se você se sente parte desse lugar, esse ensinamento me ensinou tanto. Olha só, eu nunca esqueci disso. E hoje eu senti no coração de compartilhar essa história que esse pastor viveu, ensinou aquele rapaz. E hoje eu quero passar para vocês. Amém? Nós só estamos juntos, nós só temos vontade de unir ali, de ajudar, quando nós sentimos parte da família também.
Amém? Quantos entenderam? Glória a Deus. Então, se você veio provido para isso, você sente no coração, você pode vir em nome de Jesus. A Perse está ali no fundo. Se de repente você quer contribuir em cartão, tá ali, tá? Ela tá ali no bebedouro ali. Fica à vontade. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por fazer parte dessa família. Esse lugar que o Senhor abriu, Pai, para nos ensinar, para acrescentar nas nossas vidas. Quanta coisa linda o Senhor tem feito nesse lugar, através de nós, em nós, através de cada servo, de cada colaborador, de cada membro, de cada um. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Hoje nós fazemos por amor verdadeiramente, não por coação, mas por alegria, por privilégio de poder colocar a nossa digital em tudo que o Senhor já fez até aqui, em tudo que o Senhor fará ainda aqui nesse lugar, através de uma lente da internet, através das vidas que tem recebido desse pão que o Senhor tem nos dado a cada dia aqui. E eu quero me alegrar com tudo que nós vamos receber nessa noite, Pai. Recebe a honra, a glória e o louvor pela palavra que está sendo ministrada aqui, que já começou a ser ministrada aqui, por todos os milagres que vão acontecer nesse lugar, dentro de nós, fora de nós. Muito obrigada, Pai. Eu declaro a multiplicação sobre cada vida aqui, que cada pessoa que está aqui, Pai, que ainda não sentia parte da família, a partir de hoje, que verdadeiramente, Pai, eu creio que essa palavra falou com ela é parte, ela é família, ela faz parte sim. Amém. Senhor, multiplica a sementeira do teu povo, destrava, Pai, todas as portas fechadas, ó Pai. Eu declaro sobre eles agora portas abertas, em nome de Jesus. O poder da criação, o poder da multiplicação sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Família de Deus, glória a Deus. Você faz parte dessa família? Amém? Erga tuas mãos, se alegre na presença do Senhor. Ele já está fazendo, hoje não é mais um culto da sua vida, hoje não é mais um culto, hoje é o culto. Amém? Aleluia. Então expresse a sua adoração a Deus. Diga: Senhor, obrigada por estar aqui, obrigada pelo privilégio de estar vivo e poder erguer as minhas mãos, te adorar, respirar. Aleluia, glória a Deus. Ele está fazendo, querido, muito mais do que você veio buscar. Ele está fazendo. Aleluia. Séculos, teu reino permanecerá, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Receba os louvores, nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono. Receba os louvores, nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono. Receba os louvores.
permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Pelos séculos dos séculos, Teu reino permanecerá. Digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. Tu és rei, cante, tu és rei, tu és rei, tu és rei. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Sim, nós temos um rei. Sim, fazemos parte de um reino. Fomos plantados em um reino e um reino inabalável. Fazemos parte de um reino que não tem fim, um reino que é eterno. Esse rei é quem determina em nossas vidas. Ele é quem diz o que é e o que não é, o que deve ser, o que há de vir. Ele é quem determina em nossas vidas os cidadãos do reino. É dele que sempre vem o prevalecer em nossas vidas. O prevalecer é dele. Na vida de um cidadão do reino, na vida daquele que o elegeu como rei em sua vida, que está assentado no trono do seu coração, o prevalecer sempre será dele. O prevalecer sempre será dele. Por isso, levante suas mãos e adore o Senhor. Diga para Jesus que você o ama. Diga para Jesus que você confia nele absolutamente. Adore ao Senhor, reconheça quem Ele é. Reconheça a sua soberania. Reconheça o seu poder, porque Ele é El Shaddai. Ele é todo poderoso. Sim, Senhor, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos. Sim, o Senhor é muito bem-vindo. O Senhor é muito bem-vindo para nos ensinar. O Senhor é muito bem-vindo. O Senhor é muito bem-vindo para curar. O Senhor é muito bem-vindo para libertar. O Senhor é muito bem-vindo para quebrantar os corações. Tu és bem-vindo. Nós declaramos que o Senhor reina. Sim, nós declaramos que o Senhor reina. Sim, nós declaramos. Sim, nós declaramos. Está acima de todas as coisas. Sim, somente o Senhor. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Tu és rei, tu és rei, tu és rei. Aplauda o Senhor, dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, se é para Jesus pode ser mais forte ainda. Dá um grito de adoração ao Senhor. Ele é digno. Aleluia, 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 aleluia. Pastor, qual é o motivo de eu dar esse grito de júbilo, de adoração ao Senhor? O motivo é que Ele trocou de lugar com você.
A maldição que era para vir sobre você, Ele atraiu para Ele. O mal que era para prevalecer na sua vida, Ele atraiu sobre Ele, para que o peso da bênção seja realidade na tua vida, em nome de Jesus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Louva a Deus pelo povo disposto que nós temos nesse lugar a adorar o Senhor. Já de alguns dias a gente tem se empenhado para convidar, para chamar as pessoas para a gente, desde as 18h30 no domingo, às 19 horas na quarta-feira, a gente está junto nesse coração, adorando a Deus, preparando o coração, porque é importante quando você ouve a palavra. Podia tirar os movies do pessoal, Wendy? Tá. É importante quando a gente ouve a palavra, depois de um tempo que a gente teve adorando a Deus, preparando o coração. Essa parte do louvor, ela é muito importante para isso. Às vezes o dia foi de muitos desafios, de muita sobrecarga, então é necessário que você tenha um tempo aqui onde você pode esvaziar de você mesmo, estar com o seu coração ali alinhado com Deus para receber o que vem dele. Então se esforça sempre para chegar nos domingos às 18h30, nas quartas-feiras às 19 horas. Amém? Só que também, querido, não seja engessado. Tem pessoa que é assim, ela é muito extremista, ou é 8 ou 80. Ah, o pastor falou que se eu não chegar às 19 horas quarta-feira, não adianta. Não disse isso. Então eu nem vou no culto hoje, porque às vezes é 7h15, 7h20, 7h25. Não sejamos engessados, amém? Não é isso que nós falamos, para você se esforçar. Vai haver dias que vai acontecer algum contratempo mesmo. E aí você vai talvez chegar bem perto do horário da palavra, mas isso não importa. O importante é que você a cada dia procura se organizar, e já deu tudo certo em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus é a nossa regra de fé. É nessa palavra que a gente firma a nossa confiança. É nela através dela, na nossa confiança nela, que a gente entende que nós temos um GPS que nos direciona, que nos mostra o caminho, que mostra quem é Deus para nós. Então tudo que a gente ouve sobre a palavra de Deus não é apenas um simples conselho, mas é a direção de Deus para você. É sempre a direção de Deus para você. Nunca é como aquela coisa, um simples, eu recebi um conselho, como você recebe talvez de uma pessoa que é próxima de você. É muito mais do que isso, é a direção. Num tempo passado, quando Jesus pisou sobre a terra, ele perguntou para os discípulos: o que dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava perguntando, filho do homem, ele estava perguntando dele. Quando fala filho do homem, estava falando do Jesus humano. O que dizem os homens ser o filho do homem? E aí eles começaram a responder: olha, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é algum dos profetas. Porque as pessoas, olha o que acontecia, eles colocavam Jesus no mesmo patamar dos outros. Só que ele pode ser comparado a nada e ninguém. O nosso Deus é um Deus incomparável. Ele excede todo o entendimento. Ele vai além de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Ele vai muito além disso. Então esse Deus, quando fala ao nosso coração, esse Deus é digno de que a palavra que a gente ouve e recebe seja recebida com o melhor coração, seja ouvida com o melhor ouvido. Amém? Porque nada se compara a Ele. Absolutamente nada se compara ao Senhor. Ele é incomparável. Quando isso deixa de ser apenas uma teoria, eu sei que Deus é incomparável, mas entre saber e viver isso tem um oceano de distância. E quando a gente passa a viver a realidade disso, quando essa certeza, esse entendimento, essa revelação ocupa o nosso coração, verdadeiramente isso é vida para mim, Ele é incomparável. Isso muda a nossa maneira de confiar. Isso muda a nossa maneira de se posicionar diante de uma adversidade que a gente vem enfrentar. Porque verdadeiramente Ele é incomparável. Isso leva você para um lugar diferente. Na teoria não. A teoria não muda.
Pelo contrário, pode causar até confusão em quem sabe que a gente conhece sobre isso. Porque se eu sei apenas a teoria, mas eu não vivo a realidade desse Deus incomparável, a minha confiança, quando ela se manifesta, não é de uma forma tal como eu confio em um Deus que, assim como eu disse, Ele é incomparável. E a minha atitude, a minha ação, ela mostra isso. A gente pode causar confusão nas pessoas, porque elas podem pensar assim: poxa, mas eles falam tanto sobre um Deus incomparável, eu não estou vendo isso. Entende? Então, que você sempre, por tudo que você conhecer de Deus, de informação sobre a palavra, tudo que chegar ao seu ouvido, que chegue sempre nesse sentido, como vida de Deus para você, e não apenas a teoria, amém? Não apenas a informação, mas a vida de Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos lá? O coração está aberto aí para receber do Senhor? Eu sei que você está recebendo desde que você chegou aqui, desde que você pisou a planta dos seus pés nesse lugar, em nome de Jesus. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 14. Mateus capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis, ou quanto vocês me pagam, para que eu o entregue a vós? Ele estava falando de Jesus. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então Judas buscava oportunidade para o entregar. Eu quero falar com você hoje sobre uma verdadeira entrega. Como vale a pena, como é importante quando a gente entende que para andar com Deus não pode ser mais ou menos. Andar com Deus não pode ser aquela coisa assim: eu vou experimentar, eu vou dar uma analisada para ver se é isso que eu quero mesmo. A nação brasileira, de uma forma geral, é uma nação cristã. Então a gente não precisa disso mais. Eu não preciso de sinal para saber sobre isso. Eu não preciso que Deus mostre alguma coisa para mim para saber se eu tenho que me render a Ele ou não. Nós somos uma nação cristã. Então o que precisa o Senhor encontrar em nós é a decisão. A pessoa verdadeiramente decidida a se entregar, mas se entregar por inteiro a Deus. Não Deus ter apenas umas partes da nossa vida. Algumas partes Deus acessa, outras partes Ele não tem acesso. Mas que de todo o coração seja uma entrega total. Porque eu entendo que para a gente viver uma vida que vale a pena, e eu sei que eu estou falando nessa hora aqui com pessoas que só pelo fato de você estar aqui é porque você decidiu por uma vida que vale a pena. Você quer isso com Deus. Agora imagina, como é que eu posso esperar 100% de Deus e não sendo eu 100% com Ele? E a gente não está falando aqui, pastor, então quer dizer que eu tenho que ser totalmente perfeito, é 100%? Não, não é sobre isso. É o desejo do coração. Assim como eu tenho do Senhor 100%, eu não quero ser do Senhor 50%. Eu não quero ser do Senhor apenas uma boa parte da minha vida. Eu quero ser também do Senhor 100%, porque eu recebo do Senhor assim, a sua totalidade. Você entende que da parte de Deus está disponível, tanto com relação a Ele mesmo, quanto a tudo que Ele pode realizar, tudo que Ele pode fazer. Você entende que isso está totalmente disponível a você, 100%, 100%. Então eu preciso também, porque senão essa conta no final ela não fecha. E aqui a gente vê Judas tendo uma atitude que ele não deveria ter. Judas vende Jesus.
por 30 moedas de prata. É o preço que Judas valia para Jesus. Só que eu meditando nesses versículos, nesses 3 versículos aqui, aprendi tanto, recebi tanto de Deus aqui. Porque na verdade Judas, ele não estava vendendo Jesus. Na verdade Judas estava negociando a si mesmo. Porque isso tem a ver com a condição do coração, a condição do caráter. Judas, na verdade, ele não estava vendendo Jesus, ele estava vendendo a sua própria salvação. Ele estava negociando ele mesmo. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba negociando também a nossa vida. Todas as vezes que a gente procura fazer prevalecer a nossa vontade e não a dele. Quando eu ainda vivo uma vida de pecado, coisas que eu sei que eu já deveria ter abandonado, mas eu ainda tenho aquilo como algo de estimação na minha vida. Quando eu tenho um evangelho como comum, como a palavra de um jornal que eu leio, como de um vídeo informativo que eu assisto, de um livro que eu li, de autoajuda, quando eu coloco as coisas de Deus, o que Deus fala, nesse mesmo parâmetro, nesse exato momento eu estou negociando a minha vida. E foi exatamente isso que Judas fez. Quando ele vendeu Jesus, Judas na verdade estava negociando a si mesmo, ele estava vendendo a si mesmo, a sua própria salvação. Muitas vezes na sua vida você vai ouvir a proposta do mundo lá fora. O mundo sempre vai oferecer pela sua vida com Deus 30 moedas de prata. E a gente precisa ficar muito atento a isso, a essas propostas. E quem esteve aqui na escola de maturidade hoje entende que eu estou falando sobre proposta. Ouvindo sobre propostas que muitas vezes nos rouba do plano de Deus, nos rouba do desenho que Deus tem para nós. E foi exatamente isso que aconteceu com Judas. Ao invés dele ter se entregado totalmente a Jesus, dele ter vivido uma verdadeira entrega ao Senhor, porque ele teve uma oportunidade. Imagina, você acha que algum tempo atrás, conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, Jesus sabia que Judas ia traí-lo? Eu disse: sabia. E eu entendi o que ele queria saber, o que ele queria perguntar. Mas se Jesus sabia, então por que ele chamou? Porque é da parte de Deus sempre a condição de acreditar no seu povo. É da parte de Deus sempre a condição de acreditar em você. E através de Judas, Jesus estava mostrando: eu acredito em você. Agora eu preciso de você uma contrapartida. Eu acredito tanto em você que mesmo, no caso de Judas, mesmo o seu laço de traição, eu quero mostrar para o mundo inteiro que eu acreditei em você. Você teve a oportunidade de mudar. Você teve a oportunidade de viver uma vida diferente. Só que Judas não entendeu isso, ele não se entregou, ele não se rendeu totalmente, por inteiro ao Senhor. E a proposta falou mais alto do que o desenho de Deus para a vida dele. E quando a proposta fala mais alto do que o desenho de Deus, o coração se corrompe. Quando a gente não entende o plano de Deus para a nossa vida, a gente acha que a gente acaba vivendo em busca de momentos, sempre por momentos. O importante é o agora estar bem. A proposta faz isso. E quantas pessoas a gente podia falar sobre isso, que por causa de um momento trocou toda a sua vida com Deus. A gente poderia falar de Sansão, um homem que Deus despendeu na vida dele uma força descomunal, um homem que veio para marcar o seu tempo de forma positiva. O que aconteceu com Sansão? Por causa de um momento, a sedução de um momento, uma mulher sendo usada pelo maligno chamada Dalila. Sansão perdeu toda a condição que tinha, foi envergonhado, foi exposto à vergonha diante dos homens, se tornou o palhaço, o bobo da corte do rei daquela época, porque por causa de um momento ele trocou o que Deus tinha para a vida dele. A mesma coisa aconteceu com Judas, e o mesmo a gente precisa ficar atento para que não aconteça com a gente. Eu troco Jesus por alguma coisa que eu acho que naquele momento é mais importante. Todas as vezes que eu negocio a minha vida com Deus, todas as vezes que eu negocio a minha fé, não é Deus que eu estou colocando em jogo, é a minha própria vida que eu estou colocando em jogo. Porque com você ou sem você, comigo ou sem eu,
Deus, Ele continua sendo Deus, sim ou não? Ele continua sendo Deus com você ou sem você, comigo ou semigo. Ele continua sendo Deus. E Deus com D maiúsculo. Agora, se eu decidir me entregar a esse Deus, eu lembro quando eu era pequeno, tinha uma brincadeira que eu gostava de fazer com a minha mãe. E um tempo atrás Deus me lembrou disso, para me ensinar sobre isso. Eu era pequenininho e eu sempre, às vezes minha mãe na cozinha fazendo as coisas, e eu chegava, subia no pé dela, um pé em um e um pé no outro assim dela, e eu abraçava na cintura dela. Eu devia ter uns 4, 5 anos. Eu abraçava na cintura e ficava em cima dos pés dela, abraçado. E ela brincava comigo. E ela começava a andar, ela ia para a pia, ela ia me levando aqui, ia para o fogão, ia me levando, até onde dava, ia brincando ali. E um tempo atrás Deus me lembrou disso, que é possível também. A Bíblia diz que é possível também viver isso com Ele. A Bíblia diz que a terra, o céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés. Que tamanho que é Deus? O céu é o seu trono, e a terra é o estrado dos seus pés, e é onde Ele está com os seus pés. Que tamanho que é Deus? Que tamanho que é o Deus que a Bíblia diz que chama cada estrela pelo seu nome. E a gente sabe que existe bilhões de constelações, e cada bilhão de constelação desse, cada constelação existe bilhões de estrelas. Então imagina, e a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Que tamanho que é esse Deus? Que tamanho que é esse Deus? Que nós temos o privilégio de chamá-lo de Pai. E nesse tempo Deus me fez lembrar disso. E Ele disse: filho, quando você se entrega a mim, quando você se rende a mim, não é mais você, sou eu em cena. Agora imagina, se a minha mãe me conduzia para onde ela queria, se eu me entrego a Deus, Ele vai me conduzir. Então se eu me entreguei, se eu me rendi a Ele, se eu estou ali totalmente dependente dEle, confiante nele, que tamanho que você fica? Olha a cena, nos pés de Deus, abraçado com Deus, totalmente entregue. O Senhor direciona agora, o Senhor agora mostra o caminho. Que tamanho que você ficou nessa hora? É por isso que a gente precisa de um olho espiritual para entender que na hora que Davi foi contra o gigante Golias, o gigante nunca foi Golias. Por isso que Davi nunca chamou Golias de gigante, porque diante daquele Golias, que ele disse: você é um incircunciso. Sabe o que Davi estava dizendo? Você não tem aliança com Deus, você não tem vida com Deus, você não está totalmente rendido a Deus. Eu estou. O exército de Israel, Saul, as demais pessoas chamavam Golias de gigante, mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Por que ele nunca chamou? Porque ele era o gigante. Davi não olhou Golias de baixo para cima. Mesmo sendo um menino franzino, pequenininho, aos olhos humanos, não tinha capacidade de vencer aquilo. Não tinha. Saul pegou sua armadura, tentou colocar nele, não deu certo. Davi não tinha nem corpo de guerreiro, querido. Só que o espírito dele, agigantado por Deus. É por isso que aquilo que pela força humana você não tem capacidade de alcançar, pela glória de Deus que está sobre a sua vida, você pode tomar posse de tudo que Deus tem para você. Você pode viver realidades pela força de Deus no seu espírito, que pela sua própria força você jamais viveria. Porque Saul tinha armadura, Saul tinha espada, Saul era treinado para a guerra, mas quando ele olhou para aquele gigante, ele disse: eu não posso contra aquele gigante. O exército de Saul olhava para o gigante e dizia: nós não podemos contra esse gigante. E chega o menininho com a funda na mão, 5 pedrinhas. Eu vou contra ele. E Davi era inteligente, menino, inteligência de Deus mesmo, sabedoria. Ele disse: o que vai acontecer com o homem que vencesse Golias? Aí disseram para ele assim: olha, vai ser isento de pagar imposto. Eu acho que se fosse um brasileiro, alguém ia se levantar nessa hora. Falou: opa, eu vou lutar com esse camarada aí. Vai ser isento de pagar imposto. E mais, vai ter o direito de casar com a filha do rei. Eu acho que ele já escutou até a música da entrada, sabe? Casei. Porque Davi era o gigante naquela hora.
O homem que se rende a Deus, a mulher que decide se render a Deus, é porque Deus quer agigantar você. Eu nunca vi uma pessoa que se entregou, que se rendeu totalmente a Deus, que Deus não agigantasse ela, que Deus não fizesse com que ela vivesse mais do que ela imaginou, do que ela pensou, além do que ela pediu. Eu nunca vi uma pessoa. Por isso o próprio Davi dizia: eu fui moço, agora eu sou velho, contudo eu nunca vi o justo desamparado ser, e nem a sua descendência me diga ao pão. Ou seja, por toda a minha vida, eu vi a ação poderosa de Deus se manifestando. Por toda a minha vida, eu vi o prevalecer de Deus acontecendo. Imagina, eu declaro essa palavra realidade na sua vida, que por toda a sua vida, que a partir de agora, todos os dias enquanto você viver, que esse seja o testemunho que você tenha para contar. O prevalecer foi sempre dele na minha vida, na saúde, na família, nas finanças, vida emocional, vida de fé, de dependência em Deus, de obediência em Deus, todas as áreas da sua vida. Eu declaro essa palavra realidade na sua vida. Você vai testemunhar de Deus em nome de Jesus. Eu disse que você vai testemunhar de um prevalecer de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Pastor, por que essa certeza? Que eu vou testemunhar. Você não sabe as minhas circunstâncias, os meus problemas. Eu posso não saber, mas eu sei o que Deus faz com quem se rende a Ele. Deus agiganta. Você se torna maior do que o problema. Você se torna maior do que os desafios que você enfrenta. Nos desafios da vida nessa hora, totalmente entregue a Deus, o gigante é você. Diga comigo: o gigante sou eu. Salmo 37. Salmo 37. Versículo 5. Salmo 37, versículo 5. Entrega. Olha só, entrega. Sabe o que a gente aprende com essa primeira palavra aqui? Que o Senhor espera que você faça isso, que o Senhor espera que eu faça isso. Ele espera que você se entregue a Ele de todo o seu coração, sem reservas, de todo o coração. Deus não é como o seu pai foi com você no passado. Deus não é como aquela pessoa que você tinha tanto respeito e decepcionou você. Você sabe que isso atrapalha? Mesmo que seja inconsciente, mesmo que é inconsciente, mas por experiência de confiar em pessoas que a gente teve desagradável durante toda a nossa vida, de forma inconsciente, isso atrapalha a confiar no Pai Celeste, atrapalha a confiar em Deus plenamente. Mas eu sei que ao mesmo tempo que essa palavra está sendo liberada aqui, corações estão sendo curados aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pessoas estão sendo livres aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele espera que você se entregue, e se entregue de todo o seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O problema é que a gente tem dificuldade de abrir mão daquilo que a gente acha que a gente é o dono. A gente acha que manda na nossa vida. A gente acha que nós somos donos de nós mesmos. E observa uma coisa: quanto mais no controle a gente quer estar de uma situação, mais a gente tira Deus de cena. E é verdadeiramente por isso que muitas coisas que era para ter dado certo fracassaram. Outras coisas que era para ter avançado muito mais, não avançou como deveria, porque quem estava no controle ali era a gente. Porque todas as vezes que a gente toma a rédea da nossa vida, Deus tira as mãos dele. Se você age, eu não estou pregando para pessoas preguiçosas aqui, eu estou pregando para gente inteligente aqui nessa noite, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se a gente pega as rédeas da nossa vida, Deus tira a mão. Se eu agir, Deus aquieta. Tem até um pastor amigo meu que fez uma música sobre isso. Se eu aquietar, o meu Deus age.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E aqui a Bíblia diz que Ele tudo fará. Sabe o que eu sinto dentro de mim nessa noite? Que é chegado o tempo na vida de pessoas aqui de você viver algo novo, de você viver coisas novas em Deus, de você viver coisas que vai muito além do que você pediu ou pensou. Algo novo da parte de Deus está vindo em sua direção, em nome de Jesus. E por que é assim, pastor? Porque Deus, Ele tem um poder. Ele tem o poder de virar o jogo. Por mais que na nossa conta, na nossa mente, algo não tenha mais como se reverter. Olha o que diz aqui, vamos ler de novo esse versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E depois da confiança, olha a consequência de entregar e confiar. Porque quem entrega, confia. Quem entrega não pega de volta. Se confia de verdade, não pega de volta. E tem gente que entrega daqui 5 minutos depois que sair daqui, já pegou de volta de novo. Mas eu acho que essa pessoa não veio aqui hoje não, ficou em casa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando existe uma verdadeira entrega com Deus, muita coisa começa a acontecer. A mente ela é renovada, a maneira de pensar muda. Acontece uma transformação na maneira de pensar, a visão da pessoa abre, ela começa a receber, é ativado no coração dela valores eternos. Você não vai ser mais uma pessoa que se move pela vida momentânea, pelo passageiro, ainda que a gente tenha a nossa responsabilidade do cotidiano, amém? Vocês estão entendendo isso? Mas o coração, o entendimento, a visão é de valores eternos. E porque a gente é movido por valores eternos, nenhuma condição humana momentânea tem poder de nos corromper. Porque o seu coração nunca está no momento. Seu coração não está plantado na vida passageira. Seu coração carrega valores eternos. Com Deus tudo isso acontece. Com Deus você recebe uma paz que excede o entendimento. Com Deus você recebe força. Você é renovado em tempos de desafios que você enfrenta. Quantas vezes eu entrei no meu quarto para ter comunhão com Deus, para adorar a Deus, e a vontade que eu tinha era nem de entrar naquele lugar, naquele ali, porque era tanta coisa acontecendo, tanta situação acontecendo, sabe, aquela sobrecarga violenta, sabe, aquela coisa descomunal, aquele sentimento de opressão, sabe, muito grande. Eu não tinha vontade de entrar dentro do quarto, mas eu entrava ali, eu abria minha boca e começava a adorar a Deus, muitas vezes sem ter vontade. Quantas vezes isso aconteceu? Sem vontade nenhuma. Parece que eu falava, aquela palavra saía da boca assim, ó, caía no chão. Aquela coisa mais sem graça, mas eu ficava ali, porque eu sei quem Deus é, independente do que eu sinto. Você precisa entender quem Deus é, independente do que você sente, independente do que você vê. Quando eu sei quem Deus é, eu não ando pelo sentimento, eu não ando pelo que eu vejo. Eu ficava ali, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Daqui a pouco a presença dele tomava aquele quarto. E aquilo que estava sem graça começava a ficar gostoso. E muitas vezes eu pensava assim, eu vou ficar aqui pelo menos uns 15 minutinhos para mim receber um renovo de Deus aqui. Quando eu ia olhar no relógio, já tinha mais de hora que eu estava ali. E eu não via a hora passar, porque ficava tão gostoso aquele ambiente ali. E eu entrava enfraquecido, eu entrava esgotado muitas vezes, mas quando eu saía daquele quarto, eu saía renovado. Eu saía com uma paz que eu não sabia explicar. Que paz era aquela? E muitas vezes quando eu ia lá no problema, o problema estava lá do mesmo jeito, da mesma forma. No primeiro momento nada tinha mudado, não tinha mudado por fora, mas aqui dentro tinha algo diferente. Tinha a vida de Deus me dominando. E questão de tempo, a vida que a gente carrega por dentro, ela também se manifesta e muda o que está fora. Vale a pena se entregar totalmente ao Senhor. Vale a pena, porque o nosso Deus tem poder de virar o jogo. Ele tem poder de reverter o irreversível. Quando Moisés estava diante daquele mar vermelho, de um lado tinha montanha, na sua direita montanha, na sua esquerda montanha, atrás dele o mar.
E na sua frente Faraó vinha chegando com todo o seu exército para prendê-los, para levá-los de volta cativo, presos para o Egito. Então, pelos olhos naturais, Moisés e o povo de Israel, eles estavam completamente cercados ali, sim ou não? Completamente cercados. Mas o que aconteceu? No meio daquele aparente cerco, havia um homem completamente rendido a Deus, chamado Moisés. Deus dá uma direção para Moisés. Ele pega o seu cajado, obedecendo a Deus, confiando no que o Senhor disse. Ele toca no mar com o seu cajado. E aí você sabe o que aconteceu. As águas se partem, parede de água à sua direita e à sua esquerda, e aquele povo pode passar seco. Tem estudiosos que falam que não foi bem assim. Tem pessoas que tentam dizer, comprovar que a Bíblia mente, e eles dizem, olha, naquele tempo lá era um tempo de baixa da maré, então a água dava no máximo 50 centímetros de altura. Então para mim o milagre foi maior ainda, porque a Bíblia diz que quando Faraó e o seu exército entrou no mar, todos morreram afogados. E para um homem morrer afogado em 50 centímetros de água, o milagre foi muito maior. Do jeito que o diabo tenta distorcer a palavra, Deus vem e nos mostra, ela é digna de toda confiança. Nela está a vida, digna de toda confiança, porque o nosso Deus é digno de toda confiança. Vamos estar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Um dia eu estava em casa, nessa época a gente morava no Nordeste ainda, e aí eu conversando com a pastora, e o Vitor, ele era bem pequenininho, ele tinha uns 2 aninhos. Eu estava lá, estava na cozinha conversando com a Viviane, e a gente tinha uma mesa de madeira, dessas que tem em restaurante, essas mesas de madeira, com 4 cadeiras. Coloquei ele em cima dessa mesa, e conversando com a Viviane ali, eu pensei, o Vitor está quietinho em cima da mesa. Você sabe aquela coisa assim, ó, que só pai, quem é mãe, entende o que eu vou falar. Os pais têm olho nas costas, sim ou não? Pai e mãe têm olho nas costas. Naquele dia eu descobri isso. De repente eu vi o Vitor pulando, eu de costa para ele, eu vi o Vitor pulando. Quando eu virei, ele já estava, peguei ele já encostando no chão. Quando eu peguei o Vitor para cair ali, eu quis chamar a atenção dele. Eu quis brigar com ele. Por que, meu filho, você fez isso? E Deus me chamou a atenção e disse, seu filho está certo. Ele está certo. Eu coloquei o Vitor no chão. Eu entrei no meu quarto naquele dia, e por algumas horas Deus ministrou no meu coração sobre aquela atitude que o Vitor tinha tido comigo, que ele queria que eu tivesse aquela atitude com ele. E durante toda aquela tarde Deus falou ao meu coração, eu estou esperando você pular da mesa, filho. Pula da mesa. Sai do controle das coisas. Pula da mesa. Durante toda aquela tarde, por algumas horas, Deus, o tempo todo dizendo isso no meu coração, eu estou esperando você. Pula da mesa. Muitas vezes a gente não pula da mesa porque a gente tem medo. Muitas vezes a gente não pula da mesa, tem alguém entendendo o que Deus está falando aqui. A gente não pula da mesa porque a gente tem insegurança, mas e se eu pular eu vou cair? Mas se eu fizer o que está no meu coração, será que agora é o tempo de eu fazer isso? Tanta coisa. Naquele dia Deus falou, pula da mesa. Quanta coisa mudou na minha vida depois daquilo. E de tempo em tempo o Senhor me lembra dessa experiência que eu tive. Aquele que decidiu se entregar totalmente ao Senhor é como o Vitor naquele dia. O Vitor se jogou da mesa porque ele confiava no seu pai. O Vitor tinha certeza que o seu pai não ia deixar cair. Que você confie no seu pai de forma tão plena e se lance nos braços dele, na certeza de que ele nunca vai deixar você cair, nunca vai deixar você tocar o chão, porque ele é um bom pai. Levanta suas mãos e adore a Deus. Vamos adorar o Senhor juntos. Vai dizendo isso no seu lugar. O Senhor é um bom pai. Eu reconheço o Senhor como um bom pai. Eu reconheço que o Senhor é bom. Eu reconheço que o Senhor é bom. O Senhor está acima de todas as coisas. Eu confio em Ti, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Eu sinto pessoas sendo destravadas aqui nessa hora. Eu vejo
vejo pessoas rompendo aqui. Eu vejo pessoas avançando a partir de agora. Porque aquilo que te prendia, coisas que te prendiam, não era por fora. Coisas te prendiam na sua alma. Prendiam para que você não avançasse no seu relacionamento com Deus. Prendiam para que você não avançasse dentro do plano, do propósito de Deus para você. Eu vejo algo rompendo no mundo espiritual agora. Há pessoas que entenderam e estão verdadeiramente nessa hora, nessa noite, se rendendo, se entregando a Deus como jamais se entregaram. Eu não sei quantos anos de igreja você tem. Eu não sei quantos anos, você pode ser uma pessoa nascida dentro de uma igreja. Mas se você não entender que em um momento você vai ser convidado por Ele a se entregar totalmente, você vai ter muito a contar sobre o que ouviu, o que você escutou de outras pessoas. Mas o que Deus quer muito e o que Ele quer de verdade, o que Ele quer mesmo, é que você conte sobre a grandeza dEle. É que você seja o Davi de Deus nos nossos dias. Que você seja o gigante de Deus nesses dias. Ele está agigantando pessoas aqui nessa noite. Pessoas estão sendo agigantadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, receba. Receba. Em nome de Jesus. O gigante é você. O meu Pai é bom. O gigante é você. E o meu É Pai você. é bom. Sim, Ele é bom. Meu Pai é bom. Sim, Ele é bom. Eu não sei sobre os outros, Sim. mas eu sei que o meu Pai é bom. Ele é bom. O meu Pai é bom. Ele é bom. Sim, Ele é. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Cante ao Senhor, cante. Cante. Meu Pai é bom. O seu Pai é bom, então cante. Cante com alegria. Pai é bom. Cante com confiança. Cante. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. O meu Pai é bom. O meu Pai é bom. Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom. Aleluia. Aleluia. Eu vejo gigantes aqui nessa noite. Em nome de Jesus. E não por sua causa, mas por causa daquele que você carrega. Eu tenho certeza que com essa consciência, com esse coração, toda conquista, todo passo adiante que você der, você nunca vai pegar a glória para você. Você sempre dará a glória para Deus. Porque se você é gigante, foi porque Ele te proporcionou viver isso. É por causa dEle. Não é por nossa causa, é por causa dEle. Se hoje nós temos a oportunidade de olhar as coisas de cima para baixo e não mais de baixo para cima, como a grande maioria de nós aqui vivemos na nossa vida, sempre olhando as montanhas, sempre de baixo para cima, sempre. Se Deus nos proporcionou hoje viver uma condição onde a gente olha de cima para baixo, eu nunca posso me esquecer que Ele é responsável por tudo isso. No lugar mais alto que Deus levar você, e Deus levará pessoas aqui muito alto, você nunca vai deixar de dar glória para Ele. Você nunca vai se esquecer dEle. Porque nenhuma conquista para você vai ser maior do que a grande conquista da sua vida, que foi tê-lo, que foi ter o prazer de ter comunhão com Ele, que foi de recebê-lo na sua vida. Essa é a maior conquista que um homem pode ter.
receber a Ele como Salvador e Senhor da sua vida, Deus pode levar você muito longe, Ele levará. Eu sinto isso tão forte dentro de mim. Pessoas estão vivendo coisas extraordinárias nesse tempo de pandemia aqui no nosso meio. Tem pessoas vivendo coisas acima da média. Presta atenção numa coisa: esse é um tempo de preparação. O que a gente já considera como um extraordinário de Deus acontecendo, guarda isso no seu coração. O Senhor está apenas preparando você. Ele quer levar você muito longe. Ele quer levar você aos voos muito mais altos do que você já imaginou. E quando você chegar lá, no percurso, no decorrer do processo, em todo o tempo, você jamais vai se esquecer que a honra, que a glória é dele. Não a nós, mas a Ele. Eu quero viver A Ele toda a glória, a Ele todo o algo louvor. novo. Você quer viver? Então cante. Cante. Faz meu coração arder Está de ardendo. novo, Está ardendo. fazendo todo medo desaparecer. A semente